Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, e aí, pastor Guerra, hoje nós vamos abordar... Hoje nós temos um tema aqui muito interessante, que está sobre suprir necessidades. Ok. Nós temos Lucas 6, 37 e 38. Antes de ler aqui, eu gostaria de... Hoje na Cidade Nova eu estava pagando uma conta lá e uma senhora lá dentro falou assim, você é pastor da Rede Super? Eu falei, sou. Eu estou conhecendo o senhor. Manda um abraço lá pro pessoal. Fala que eu assisto todos os dias. Ela chama Dona Eni. Agora ela fez um pedido pra gente mandar 5 para ela. Ela pediu 5. Ela quer 5. Amém. Então vamos lá. 5 pra Dona Eni. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 para Dona Eni. Deus abençoe a sua vida, viu? Ela estipulou ainda, falou que eu quero 5. Tá bom, ué. Que joia, né? Achei tremendo, né? Que ela guardou. Deus abençoe a Dona Eni, né? Amém. Vamos lá, Lucas 6, 37, 38, né? Que nós temos aqui sobre esse contexto, né? Nós temos, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai, ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém. Isso é um texto bem profundo, né? Eu creio assim, que ninguém está encaixado dentro desse texto. Né? Ou ninguém sai dele, né? Ou ninguém sai dele. É bem, né? E hoje, assim, nós vamos falar algumas das necessidades de todo indivíduo precisam ser supridas. E algumas delas serão supridas através das nossas relações, tais como... Eu acho que o contexto aqui é muito forte, tá? Que é o primeiro, a relação com você mesmo. Convicção, coragem e obediência, Amém. Né? Eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Não é? A relação com você mesmo não é tão fácil assim não, verdade, né? Porque muitas vezes quando eu começo a realmente me conhecer, né? Uma vez eu perguntei a uma pessoa assim, você conseguiria viver com você mesmo? A pessoa, nunca. Nunca. Tivesse outro de mim, eu corria dele. Eu fugia dele. É um campeão, uma campeã, né, que convive comigo. Então, a gente vê assim, né? Relação com você mesmo. Né? Muito forte, né, Rogério? É interessante, porque o texto de Lucas, né? Sim. Ele traz uma responsabilidade em relação àquilo que nós fazemos com os outros ou que fazemos até conosco mesmo. Porque à medida com que nós medimos, nós seremos medidos. Verdade. Eu acho que esse é o centro, o foco da mensagem que a gente quer compartilhar hoje. Porque se nós temos necessidades e essas necessidades elas serão supridas através dos nossos relacionamentos, esse suprimento ele tem que começar a partir de nós. Por quê? Porque nós vamos receber aquilo que nós damos. Nós somos medidos pelo prumo que nós medimos. Com certeza. Nós temos aquilo que nós semeamos. Sim. Então, muitas vezes a gente fica naquela situação de esperar e criar uma expectativa em cima de todos os nossos relacionamentos. Com certeza. Mas tem coisas que eu preciso saber de que tipo de relacionamento que eu tenho que buscar ser suprido nessa necessidade ou ter essa expectativa suprida. Mas antes disso, eu preciso primeiro pensar que
Assim como eu sou um recebedor, eu também sou uma fonte. Com certeza. Então, com certeza. aí tem poderia colocar aquele versículo de Provérbios, né? Sim. O dá. É o dá. Esse é dá. Não é? Esse é fortíssimo. Mas aí preferimos colocar esse mais sutil, né? Com certeza. Tá certo. É Porque, isso na mesmo. realidade, os nossos relacionamentos interpessoais, e não só nos nossos relacionamentos interpessoais, mas em todos os níveis de relacionamentos, nós temos essa questão de receber e de dar. Senão, não é compartilhamento, não Com é certeza. relacionamento. Com Se certeza. eu só estou pensando em receber, eu entro nessa situação É, de aí- provérbios, né, da sanguessuga, Dá, e nunca está satisfeito. Nunca, Né? né? Fica igual buzina de avião, né? Sim. Nunca funciona. Nunca funciona. Buzina de avião. Agora, Guerra, isso já está quase precisando, porque os verdade. aeroportos já estão Nossa, com tráfego verdade. aéreo Você já intenso, viu o né? avião buzinar? Eu nunca vi, não. Jesus amado. Falar em buzina de avião, eu quero, assim, glorificar o nome do Senhor pelo início da nossa escola, né, que a gente vem anunciamos aqui direto, né, a nossa escola de restauração. Ontem nós comentamos, agora à tarde começa. Graças a Deus, né, tivemos assim um tempo tão precioso ontem à tarde, à noite, né. Sim. Hoje de manhã já o pessoal está lá, já tiveram agora algumas ministrações, agora à tarde de novo, à noite. Então nós estamos assim muito felizes porque vieram alguns irmãos, né, assim, de longe, né, aqui de Belo Horizonte, então, ou seja, de longe que vieram assim de Cabo Frio, algumas irmãs de algumas igrejas, denominações até diferentes, né, de Niterói, do próprio estado do Rio de Janeiro, né, São Paulo, interior de São Paulo, né, Brasília, aqui do interior de Minas Gerais, temos alguns irmãos e irmãs também que estão, né, Juatuba, Molevade, Santos Dumont, né, interior de São Paulo é Cosmópolis, né? Isso, Cabo Frio, Niterói. Então, assim, glória a Deus, temos um grupo assim expressivo de pessoas, né, que estão querendo, assim, grande parte, nós temos alguns líderes, né, pastores, pastoras, né, que assim querem crescer mais, querem, além de ser ministrados, também poderem ter ferramentas para poder ministrar e verdadeiramente a igreja, as suas igrejas locais serem esse local, esse hospital, né, para poder as pessoas verdadeiramente serem restauradas, curadas. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, Amém. que nós Glória estamos a Deus. assim alcançando, né, os corações, alcançando também as expectativas das pessoas e nós verdadeiramente cumprindo, né, cumprindo o chamado pelo qual Deus confiou a nós e a gente vendo então a visão se multiplicar, algumas pessoas perguntando, Pastor Rogério, eu posso colocar lá o nome de Clínica da Alma? Outros dizem assim, nós queríamos ter a cobertura de vocês, né, e vocês poderem nos ajudar, queremos ter essa orientação de vocês, quando surgir alguns casos que a gente fica meio apertado, vocês poderem nos orientar. Claro, nós estamos aqui justamente para isso, né? Não queremos reter as águas, né? Não queremos ser que nem um mar morto, né? Ou seja, que as águas ficam retidas ali, não existe uma renovação das águas. É o dá, né? Só para mim, só eu. Não temos nenhuma pretensão disso, né? Eu entendo que o dia que nós pensarmos dessa forma, né? Eu creio que nós vamos perder da essência que Deus nos deu, né? Então, quanto mais a gente dá, né? No sentido do aspecto de dividir, mais o Senhor também nos dá e é assim que a gente fica. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Esse é o projeto. Essa que é a... Amém. Né? Mas o primeiro nível de relacionamento, Guerra, que você colocou, é o relacionamento que nós temos conosco mesmo. Sim. É eu comigo, né? É aquilo que vai vir sobre mim, né? A relação reflexiva. Com certeza. Né? E aí você colocou alguns sentimentos que coragem, convicção, coragem e obediência. convicção, coragem e obediência. Olha, essas três coisas estão intimamente ligadas. E eu preciso buscar isso em mim e não no outro.
Então, por mais que eu possa estar próximo do pastor Guerra, eu não posso colocar nele uma expectativa de obedecer ou não. Por quê? Essa é uma decisão que eu tenho que tomar. Com certeza. Né? O Sim. Guerra vai ter que tomar a responsabilidade se ele obedece ou não. Sim. Mas ele não pode obedecer por mim. Com certeza. Não é? Tem que ser. Eu tenho que tomar essa decisão. Né? Da mesma maneira, eu não posso esperar que a convicção que o Rogério tenha de algo venha e sirva para mim. Porque enquanto eu não tiver essa convicção, Sim. pode não ser uma convicção do tamanho da dele, mas ela tem que ser a minha convicção. Sua convicção. Aí tem que Não ser é? mesmo. Exatamente. Então, é a mesma coisa da coragem. A coragem do outro pode até me influenciar, mas se eu não tiver a minha própria coragem, eu vou ficar no lugar onde eu estou. Exatamente. Com certeza. Agora, nesses 3 pontos, convicção, coragem e obediência. Eu lembrei de Davi. Davi chega, olha a situação lá no arraial, todo mundo com medo, né? O Golias lá afrontando o exército do Deus vivo, e aquele negócio ia passando. Ninguém ali teve a coragem que Davi teve, a convicção de que Deus ia estar com ele, de que ele poderia derrubar aquele gigante. Ninguém ali teve a obediência ou entender que aquilo era Deus criando uma oportunidade e que ele podia obedecer a Deus, que Deus ia honrá-lo. Porque quando ele fala, ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, ele estava crendo com a convicção, coragem e obediência a um plano e propósito de Deus. Com certeza. Aquilo que Deus... Mesmo ele tendo compartilhado essa visão, ninguém mais foi, ele foi sozinho. Sozinho, exatamente. Quer dizer, a convicção era dele. Né? E ele não conseguiu uma coisa inata, convencer os outros. Né? Exatamente. Então, por mais que eu fale, se você não entender que essa convicção precisa sair de dentro de você, eu vou só gastar saliva, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Né? Por mais corajoso que eu seja, se você não tirar essa coragem de dentro de você, você vai continuar tendo medo do escuro, vai continuar tendo medo de sair de casa, vai continuar tendo medo do trânsito, vai continuar tendo medo das pessoas que passam por você no meio da rua, vai continuar tendo medo de viver a vida que Deus tem para você. Então, medo de tomar posição, exatamente, de enfrentar. Vai ter, né? Os medos vão chegar. Nós vamos abordar um tema aqui que nós vamos marcar, provavelmente agosto. Nós trabalharmos sobre a questão da autorresponsabilidade, embora muitas vezes a gente já deu algumas, já falamos algumas coisas, mas nós entramos um pouquinho mais profundo nessa questão, porque muitas vezes hoje em dia as pessoas estão tendo uma outra visão a respeito da questão da autorresponsabilidade, porque é muito mais fácil você transferir a sua responsabilidade para outros, ou mesmo justificar, contar historinhas, por que não faz ou por que deixa de fazer, não assume responsabilidade. E isso é muito importante. Hoje a gente transfere para Deus, até hoje Deus não me respondeu, mas tem coisas que sou eu que tenho que fazer mesmo. São nossas mesmo. Eu que tenho que assumir essa responsabilidade. Sem transferência. Não tem como. Não tem como, não. Eu gosto muito daquele texto da passagem, quando Acabe ou seja, o rei junto com os outros 32 ali, eu não lembro, acho que é o texto, com Ben-Hadad, e aí então Ben-Hadad mandou os mensageiros dizer, olha, tudo que os melhores, os rapazes, os moços da tua casa, o tesouro, a prata, tudo é meu. E aí Acabe disse, não, tudo bem, tá certo. Aí depois, não conformado, manda um mensageiro e diz, olha, é o seguinte, tudo que é de valor que você tem, tudo é meu. Aí ele decidiu buscar, então, nos conselheiros para saber o que eu devo fazer.
né? E aí então até que aparece o profeta, né? E o profeta diz assim, olha, tem que encarar Não, mas eles são 32 reis, como que eu vou poder ir contra eles? Aí assim, levanta o que você tem, né? E ele diz assim, mas quem que vai enfrentar? Ele diz assim, você. É você. Então, quer dizer, é você. Então assim, se você não tomar postura, iniciativa, aí eles vão querer os dedos, a mão, o braço, o pescoço, até destruir. Até rapar tudo que você tem. Com certeza. Né? Então, eu vejo que muitas vezes nós estamos vivendo essa realidade, né? A gente diz assim, mas quem que vai enfrentar? O Rogerinho. Não, mas quem que vai lá? É o Guerra. Entendeu? E ela assume a responsabilidade que é minha, né? Que é nossa. E aí né? usa as pessoas como escudo, exatamente. Né? Porque não quer resolver as coisas, fica claro. Atrás dos outros. Né? Nós temos uma participação ao vivo, que é o Ademis aqui de Nova Lima. Né? Bom dia. Tudo bem, pastor? Tudo bem, e você, meu querido? Eu estava levando, pelejando aqui. Amém. Com a família. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu tenho uma filha, entendeu? Ela está com 22 anos. Sim. Só que ela interessou pro primo dela, que é filho do meu sobrinho. E também está de olho nela, querendo namorar até pra rua e tudo. Então eu não concordo com isso. Sim. E aí eu queria te perguntar se o senhor acha isso certo, qual a sua opinião. Dá para o senhor repetir? Eu não entendi só o iniciozinho que o senhor falou. Eu não entendi o iniciozinho da sua pergunta. Você pode repetir, por favor? É porque eu tenho uma filha. Sim. Ela tem 22 anos, é de maior de idade. Certo. Então, ela já começou a namorar com meu sobrinho neto. Sou tio, avô seu dele. sobrinho neto. Entendeu? Certo. Aí eu não concordo com esse namoro. Certo. Ok. Eu queria saber a sua opinião do senhor, o que o senhor acha ou não. Tá, João, nós vamos responder, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Então, tá. Deus abençoe a sua vida ricamente, viu? Amém. Amém. Então, É sobrinho neto, né? a filha está namorando com o sobrinho neto. Que Então eles não são primos em primeiro grau, já são primos em segundo grau. Eu acho que sim, eu entendo que sim. Por ser sobrinho neto. Sobrinho neto já é, né? Já é a segunda geração. Ok. Olha, uma das coisas que a gente não tem como identificar diante da pergunta do senhor quais são os motivos que o senhor tem para não querer esse relacionamento, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que o senhor não agrada disso. Agora, o senhor tem os motivos do senhor para não agradar desse relacionamento. E esses motivos que eu gostaria que o senhor avaliasse. Então, eu sugiro que o senhor faça uma lista de todos os motivos que o senhor tem que levam o senhor a não concordar com esse relacionamento. E avalie se esses motivos realmente são relevantes ou não são relevantes. Antes de colocar uma posição para a filha do senhor, contrária, porque como a outra pessoa também faz parte do círculo familiar, essa posição do senhor vai afetar outros relacionamentos. Não vai ser apenas o relacionamento do senhor com sua filha, mas poderá afetar, inclusive, os outros relacionamentos. Por que ele não quer que meu filho namore com a filha dele? Não é? Então, são perguntas e questionamentos que isso deve ficar muito claro para o senhor, né? Então, o senhor sabe, né, como que é essa estrutura familiar, o senhor conhece a sua filha, o senhor provavelmente sabe de histórias e situações desse rapaz, né? Então, agora, se fosse um rapaz que o senhor não conhecesse a história dele, será que o senhor ia concordar ou não? São situações que o senhor precisa realmente avaliar e até mesmo ter uma conversa depois de passar por essa avaliação dos seus motivos, parar e sentar e ponderar isso junto com a sua filha. Se realmente tem motivos, e esses motivos são coisas reais,
eu tenho certeza que a sua filha vai, se ela persistir na decisão, ela pelo menos vai estar consciente dos seus motivos e das suas razões. Né? Então, eu acredito que uma boa avaliação primeiro, depois uma boa conversa pode ajudar muito a resolver essa situação. Porque né? Na realidade, assim, e mesmo assim, se ela decidir nesse relacionamento, como o senhor falou, ela tem 22 anos, né? E ela é maior, e aí é a escolha dela, e aí fica difícil, né? Eu só dizer, não quero, então vocês estão proibidos, é um pouco complicado, né? Nada melhor do que uma conversa, né? E o pai poder orientar e mesmo assim dizer, olha, os motivos, como o pastor Rogério falou, são esse. Então, na realidade, de uma certa forma, não tem a sua bênção, né, sobre esse relacionamento. E quando não tem a bênção do pai, da mãe, insistir numa situação assim, muitas vezes acaba sendo uma situação danosa, né? E trazendo sequelas para a vida dos filhos, né? Então é uma coisa assim de avaliar e ponderar com carinho, né? E o intuito dessa conversa não é, sabe, é ganhá-la e ela trazê-la para o entendimento, para ela entender quais são suas motivações, seus argumentos sobre isso, né? Então isso é muito importante, recheado de amor, né, e carinho nessa conversa. Sim, Pastor Guerra, diz aí. Vamos lá. Relação com seu mestre ou mentor. Treinamento e ensino. Né? A gente fica alegre assim, né? Igual aquela gravação que nós ouvimos ontem de uma pessoa, né? Falando que aplicou aquilo que nós ensinamos e tudo, né? E agradecendo a clínica, porque foi bênção na vida dessa pessoa quando ela aplicou, né, na sua igreja aquilo que ela aprendeu lá na clínica. Ela ficou muito feliz por, né, Deus ter usado ela da forma que foi ensinado, né? E muitas vezes nós vemos que esse relacionamento entre o mestre, né, ou mentor, e esse treinamento é o que nós colocamos aqui. Isso também depende de mim também. Sim. Não é? Não depende só de quem está ensinando. Depende de mim. Se eu estou disposto a aprender, se eu estou interessado, não é? Tem muitas vezes, né? Há uns tempos atrás aí eu estava dando aula e uma pessoa estava lá no celular, não é? Então estava com atenção mais no celular do que naquilo que estavam sendo ensinado. Então tem muita gente aí que vai para o culto, fica com o celular lá no culto, né? E deixa de prestar atenção na palavra e tudo. Então, isso depende de quem? De nós, não é? Primeira coisa depende de mim. Eu estou disposto a aprender? Eu estou disposto a ouvir, a dar atenção a cada detalhe, que muitas vezes são detalhes que vão ser primordiais naquilo que eu vou aplicar. Exato. Então, nós temos que ver isso. Nós né? temos uma outra participação ao vivo aqui de Belo Horizonte, né? A Luciana. Boa tarde, Luciana. Tudo jóia? Boa tarde, a paz do Senhor a todos vocês. A paz, jóia, querido. Pois não? Eu queria, assim, parabenizar vocês pelo trabalho bonito, né? Amém. Que a Clínica da Alma faz. Amém. Não só a Clínica da Alma, como os outros trabalhos da Igreja Batista da Lagoinha também. Porque hoje em dia, com essa vida corrida, então as pessoas não escutam a outra, não tem esse prazer de escutar uma outra. E eu tenho muitos amigos no meu Facebook, muitas pessoas que precisam de ajuda, né? Porque a dor da alma é uma dor que eu não desejo para ninguém, porque é uma dor horrorosa mesmo. Verdade. E eu busquei isso na palavra do Senhor Jesus, Amém. né? Quando eu passei por isso. Então hoje eu busco isso, né? Ajudar outras pessoas através da palavra do Senhor. Amém. Né? Então eu divulgo muito esse trabalho de vocês no meu Facebook, Luciano. Não só seus, como da Igreja Batista da Lagoinha inteira, né? Porque hoje em dia, né, ninguém quer dar ouvido ao outro nessa vida corrida. Né? Então eu acho esse trabalho muito importante de vocês, né? E através do meu Facebook eu divulgo muito isso, né? Porque
Realmente é um trabalho muito bonito que eu desejo que o Senhor abençoe a vida de vocês abundantemente. Amém, Luciana. Porque é um trabalho muito bonito. Obrigado, viu, Luciana? Muito obrigado, que Deus continue aí ministrando e dando a você, né, a capacidade necessária, as ferramentas para poder estender aí essas pessoas que sofrem. Nós entendemos que verdadeiramente essa dor, a dor da alma é uma dor que destrói, né, que abate, que joga as pessoas no leito, leva as pessoas muitas vezes a desistir de viver, a desistir de tentar, né? E a gente tem visto assim como que o Senhor tem usado aqui a TV, o Facebook, né, os próprios atendimentos lá na clínica, ou mesmo o curso, como a gente está tendo agora, né, tem sido assim um canal de bênção. E nós só temos motivo de agradecer ao Senhor, né, e agradecer as pessoas que têm orado por nós e têm divulgado o nosso trabalho, viu? Muito obrigado pela sua vida. Que Deus continue te abençoando aí, viu? Amém, amém. Em nome de Jesus e a sua vida também, abundantemente. Obrigado, viu? Amém. Deus te abençoe. Aí, Guerra, nós temos um outro nível de relação, né? Sim. Então agora eu já deixo de estar centrado em mim mesmo, né? Naquilo que eu posso ou espero de mim, daquilo que eu espero do outro. Então agora já tem uma expectativa externa, né? Agora, o que eu posso realmente esperar daquele que se coloca como meu orientador, meu discipulador, meu mentor, meu mestre? Sim. Né? Então, porque muitas vezes, e a gente vê isso de uma maneira muito equivocada nas próprias relações que nós temos dentro dos ministérios, né? Então, o líder de célula, o que eu vou, né? Qual é a expectativa que eu tenho que ter nesse meu relacionamento com o meu líder de célula? Eu sou aquela pessoa que vou ficar ligando para ele toda hora e importunando ou simplesmente pedindo para ele tomar as decisões que eu preciso tomar? Porque nós temos, né? Eu vou criar um nível de relação de dependência emocional com o meu líder ou com o meu pastor? Eu vou aceitar esse tipo de relação onde o meu líder vem e eu não posso fazer nada sem que ele saiba ou sem que ele permita que eu faça? Então, eu preciso avaliar, né, qual é a minha expectativa e o que eu posso e devo esperar dessa pessoa. Nós falamos nos programas anteriores, inclusive ontem, a respeito dessa relação, né? Então, isso para nós, né, para você que está ouvindo, que participou do programa de ontem principalmente e na semana passada, nós trabalhamos essa relação, principalmente quando focamos a pessoa de Moisés e Josué e outras pessoas. E é exatamente esse quadro. Então eu creio que a gente não precisa estender muito nesse aspecto, porque a gente já trabalhou bastante isso, principalmente ontem e na semana passada. Inclusive eu quero aproveitar e falar a respeito da nossa cliniquinha da alma, né? Que é a nossa clínica Kids, o dia que nós vamos passar lá no sítio Day Camp. Então, assim, você ainda está pensando se você faz a inscrição para os seus filhos ou netos, né, sobrinhos, nós queremos, assim, incentivá-lo, né? Já temos um número bom de inscrições, né? E está chegando, todos os dias estão chegando inscrições novas. Então, assim, nós estamos com uma expectativa bem alta a respeito desse sábado agora, né? Então, nós vamos ter ali o ônibus saindo das dependências da igreja, retornando lá. Então, é um dia que vai ser bem intenso. E eu creio, em nome de Jesus, nessa primeira experiência que nós vamos ter, de trabalhar as crianças a partir da faixa etária, então, dos 6 anos de idade, nós, assim, estamos já visualizando outros dias, né, outros momentos ainda neste ano, para termos essa cliniquinha, para a gente já ver as crianças sendo restauradas e curadas por louvor da glória do Senhor. Então, ainda tem vagas, as nossas inscrições vão encerrar na quinta-feira, então corra, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Uma outra coisa que eu quero falar para você
é a respeito nosso retiro, né? O Retiro Clínica da Alma, que vai acontecer no dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. É esse final de semana no sítio, né? Então, nós queremos assim que você também priorize isso, vai ser um tempo precioso na sua vida, né? Já temos também muitas inscrições e a gente crê que vai encerrar as inscrições já com bastante antecedência, porque o pessoal já está se antecipando para não perder, né, vaga e não perder aí essa oportunidade. Então, entre em contato conosco, tá aí os nossos canais de comunicação, os nossos telefones, nosso e-mail, liga lá ou encaminhe seu e-mail que nós vamos mandar as respostas e também o link para você poder efetuar a sua inscrição e o seu pagamento, ok? Deus tem grandes coisas, cremos, né, para esse final de semana. Ok, nós temos uma outra participação ao vivo que é bem aqui pertinho, do lado aqui da TV. Brincadeira, é lá de Teresina, no Piauí, não é? Então, nós queremos dar boa tarde. Boa tarde, tá muito longe, muito baixo. A paz do Senhor, prazer ter a sua ligação. Paz do Senhor. Que prazer, viu, poder ouvir aí o senhor. Ok. Olha, só que eu acompanho vocês sempre que possível. Certo. E hoje eu estava acompanhando e eu ouvi do telefonema daquele senhor falando que ele tem uma filha que está namorando um sobrinho neto. Exato. E então eu ouvi o comentário de vocês, mas eu pensei daqui que talvez o único argumento dele pode ser a questão sanguínea. Talvez ele não tenha nada contra. E eu sugiro que vocês deem um parecer do lado... Alô? Ui, será que caiu a ligação? Alô, socorro? Não deu para entender a sua pergunta. Se eu puder... ou passar para a produção me fala no ponto exatamente a pergunta, que não deu para entender, aí retorna a ligação para a gente, tá bom? Aí a gente vai dando prosseguimento aqui, ok? Então vamos lá, né? Relação com Deus, visão. Né? Relação com Deus e a visão que eu tenho. Não é? Porque isso aí nós podemos pegar o primeiro aqui, relação com você mesmo, a convicção. Nessa relação com Deus eu tenho que ver qual a visão que Deus tem para mim e qual a visão que eu tenho de um projeto. Sim. Né? Porque muitas vezes eu também tenho o meu projeto e eu vou colocar ele para Deus. Certo. Não é? E tem os projetos que Deus tem para mim. Sim. Eu tenho que saber, né, entre os dois eu tenho que saber qual que é o meu projeto e qual que é o projeto de Deus para mim. Exatamente. Não é? Eu tenho que definir esses dois projetos aí. Que muitas vezes as pessoas falam assim, esse projeto é de Deus, mas muitas vezes foi ela que projetou para que Deus possa abençoar e ver se realmente aquilo ali vai dar certo. Então nós temos que ter esses dois lados aí para poder ver o que nós colocamos em oração. Exato. Não é? Na hora que você estava falando, eu lembrei do Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, esse é o primeiro nível de expectativa que eu preciso ter no meu relacionamento com Deus. Com certeza. Eu preciso, claro que o meu relacionamento com Deus, ele não pode ficar aí, mas esse é o primeiro nível de expectativa que eu tenho que ter, a visão de Deus. E a visão de Deus com relação a tudo. Um dia a gente teve a oportunidade de compartilhar, de ter um pastor lá do Nordeste do Brasil compartilhando no culto Lagoinha sobre a visão de Deus e os óculos de Deus. A maneira como, de repente, ele começa a enxergar as coisas usando os óculos de Deus. E é exatamente isso, usar os óculos de Deus para que a gente tenha a visão de Deus. Em que?
em tudo na nossa vida. Nós precisamos ter uma visão de Deus em relação a tudo, em relação ao meu trabalho, em relação ao ministério, em relação à família, em relação aos estudos, em relação ao meu tempo livre, em relação ao meu próprio relacionamento com Deus, ao meu relacionamento com as pessoas. Eu preciso ter essa visão de Deus. Como que Deus está vendo? Como que Deus quer que eu veja? Eu acho que esse é o ponto mais importante e uma expectativa que eu realmente preciso buscar em Deus. Então, qual é a visão de Deus em relação ao mundo do jeito que ele está? Qual é a visão de Deus em relação ao Brasil? Qual é a relação de Deus em relação à política? Sim. Qual é a visão de Deus em relação à própria igreja? Então, em todas essas coisas, eu preciso buscar essa visão de Deus. E Deus, ele está disposto a nos revelar e a nos mostrar, a abrir os nossos olhos, a abrir o nosso entendimento, fazer com que realmente nós possamos alcançar os planos dele, os projetos dele e aquilo que ele tem, não somente para minha vida em particular, mas para a vida do outro através de mim. Com certeza. Até isso eu preciso buscar. Tem que buscar. Né? A visão de Deus. Com então, certeza. Essa é uma expectativa, porque às vezes a gente pensa assim, mas no meu relacionamento com Deus, a única coisa que eu tenho que buscar é a visão. Olha, você já ampliou a visão? Tem isso, né? Uma palavrinha que de repente ela tem infinitos desdobramentos. Com certeza. Não é? Então, a visão de Deus, inclusive, com a minha própria saúde. Eu preciso buscar isso. Né? Eu estava ontem dando aula, ministrando, e uma das questões que eu abordei foi exatamente isso. Qual é a visão de Deus sobre a sua saúde, no sentido de uma saúde emocional e de uma saúde no contexto não somente emocional, mas até mesmo no contexto psicológico. O que é que Deus quer? Né? Então, será que tudo eu vou resolver espiritualmente? Será que tudo é só expulsar demônio e resolve? Não é? Não, né? Mas eu tenho que buscar o Senhor, porque Ele é que tem entendimento sobre a direção, sobre todas as coisas. Com certeza. Né? Então, e algo que pode te ajudar nesse processo de uma direção, né, de uma convicção, né, de uma visão pessoal e também você entender qual é a visão de Deus para a sua vida em termos ministerial, por que você está vivo hoje, né? Ou seja, você não precisa passar por essas crises existenciais que hoje o grande universo de pessoas estão vivendo. E o que tem nos surpreendido muito são pessoas que estão inseridas nas igrejas locais, não é? E aí, mesmo assim, entra em umas crises. Poxa vida, o que Deus tem para mim? Qual é o destino de Deus para a minha vida? Né? Quem que eu sou verdadeiramente? E a gente sabe que tudo isso é fruto de feridas da alma, não é? E mesmo conhecendo assim o Evangelho, mesmo tendo um relacionamento com Deus, muitas vezes as pessoas passam por esses momentos, né? Então, nós aqui vimos divulgando a nossa escola de restauração intensiva, né? Então ela já está acontecendo. Mas já agora, dia 3 de agosto, já recomeça a nossa escola extensiva, né? Então a gente quer aproveitar esse tempo aqui para poder divulgar isso, né? Você que quer se preparar, você quer adquirir ferramentas necessárias para o seu ministério, né? Ou seja, até mesmo você que busca saber qual que é o ministério que o senhor tem. Então nós temos visto muitas pessoas através da escola se encontrarem, né? Entender o chamamento. Então aí vai começar no dia 3 de agosto e dura até dia 28, né, de setembro. Então sempre as nossas aulas acontecem 2 vezes por semana, na segunda e na terça-feira à noite, das 19h30 até as 21h30. Então, se você já quer se
se preparar, se já quer fazer a sua inscrição, se você já quer assim ter essa inscrição, então corra, entra em contato lá conosco, né, ou encaminhe seu e-mail, que você então já vai poder, na realidade, poder então já fazer sua inscrição e começar no dia 3 aí essa escola, né? Escola de restauração, ok? Então eu quero também já aproveitar e falar do nosso culto, né? O nosso culto que está acontecendo todas as quintas. Hoje é terça-feira, assim para você já se programar. Principalmente agora, muitas pessoas até estudavam à noite, ou estudam à noite, mas agora já está aí nas férias, então dá para você participar conosco. Então toda quinta-feira às 20 horas ali no Espaço Lagoinha Santo Cristo, ali na Cidade Nova. Então às 20 horas, né? Começa às 20 horas. Então dá tempo para você poder chegar um pouquinho mais cedo, estacionar seu carro. Então, glória a Deus, temos tido um tempo tão precioso ali. Então já se programa para estar conosco nessa quinta-feira, ali 20 horas na Cidade Nova, ok? Vai ser um tempo muito precioso em nome de Jesus, né, Pastor Guerra? Então nós temos aqui a próxima, que é relação com as pessoas, aceitação. Né? O mandamento, Jesus fala assim, deixa o mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Né? Nessa questão de relação com as pessoas, em primeiro lugar eu tenho que me aceitar. Eu tenho que entender isso. Vem lá no primeiro tópico, fala relação com você mesmo. Eu tenho que relacionar bem comigo. Né? Eu tenho que, e não é tão fácil, muitas vezes, eu relacionar bem comigo. Porque muitas vezes a pessoa não se aceita, né? Acha que ela é inferior às pessoas, ela mesma se rejeita. Como é que você vai conviver com pessoas se você mesmo se exclui? A própria pessoa se exclui. Como é que você vai chegar lá se você mesmo já se excluiu? Não é? Você riscou você na lista? Chegava, ninguém me chamou, lógico, eu mesmo me risquei. Então, eu mesmo me excluí. Então, né, isso aqui é uma coisa muito forte, né, para me relacionar com as pessoas. Eu tenho que me aceitar, não é? E depois aceitar as pessoas que eu estou relacionando também, não é? Então, isso é muito forte, não é? E aí tem, Guerra, a questão da expectativa que eu crio nesses relacionamentos. Sim. Né? Então, eu preciso me aceitar, eu preciso aceitar o outro, até mesmo porque com a medida que eu meço, me medirão também. Então, se eu não aceito ninguém, eu vou esperar que... Não preciso esperar que eu seja aceito. Né? Com certeza. Porque é a lei da semeadura. Né? Se eu te rejeito, eu vou querer o quê? Que você continue me bajulando? Não, aí... né? Uma hora, mas quando nós começamos um relacionamento, eu tenho, e qualquer ser humano tem, essa expectativa nesse relacionamento com as outras pessoas. E a primeira expectativa é a aceitação. Isto é, o relacionamento ele não tem como ter continuidade se não há uma aceitação. Sim. Que vai ser uma referência de reciprocidade. Então, olha, se eu me aproximo de você e você não me aceita, eu não tenho reciprocidade. Com então certeza. O relacionamento não continua. Não continua, não vai para frente. Não vai para frente. Então, a expectativa que eu tenho e que precisa ser suprida nesse nível de relacionamento, que é o relacionamento com as outras pessoas, é a questão da aceitação. Não é aceitar os defeitos, os erros, os pecados. É aceitar a pessoa. É dizer sim para o relacionamento. O Senhor Jesus, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, não é? Sim. Então, o relacionamento, ele tem essa característica. Tem o sim, né? Então, eu vou chegar e vou bater a porta da outra pessoa no sentido, eu quero me relacionar com você.
Se a outra pessoa abrir a porta, eu vou me relacionar com ela. Sim, se ela não abrir a porta, não tem como, eu vou ficar do lado de fora. Eu não vou me relacionar. Agora, sempre que se bate na porta, tem uma expectativa de que a porta vai abrir. É ou não é? Tranquilo. Ninguém está batendo na parede, ele está batendo na porta. Na porta. Não é? A expectativa é a expectativa é que alguém vai abrir essa porta. Com certeza, a expectativa é que a porta se abra. Até porque para abrir tem que ter a maçaneta, né? Sim, tem alguém aí. Essa está por dentro, né? A pessoa tem que abrir. Exatamente. Então, olha bem, se eu entro num nível de relacionamento com a outra pessoa, a primeira expectativa que eu tenho é que aquela pessoa me aceite, isto é, que ela me receba. E é muito interessante isso nessa situação de Facebook, nas mídias. Então, a pessoa pode te conhecer, ela fala que quer ser seu amigo e você vai aceitar ou não. E é exatamente esse princípio. Se você não aceita, ela não faz parte do seu círculo. Com certeza. Não é? Agora, nos nossos relacionamentos, a expectativa é exatamente essa. Então, se eu vou bater ou começar um relacionamento, esse primeiro nível de expectativa que eu tenho é de que aquela pessoa realmente me aceite, para que a gente comece um relacionamento. Amém. Rogério, você é uma bênção. Glória a Deus. Você é o cara. Não, o cara é outro. O cara é outro. O cara é outro. Então, já que você falou dessa forma tão bonita, nós queríamos que você orasse, porque o nosso tempo, né, voou. Voou 52 minutos e a gente nem sentiu, né? Que assim o tempo passou muito rápido. Eu queria que você pudesse orar e já abençoar a vida dos nossos telespectadores, né? E a gente poder, então, encerrar o nosso programa de hoje. E, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que realmente nós comecemos a buscar todos os nossos relacionamentos a partir da visão do Senhor. Porque tudo começa no Senhor. A visão que nós precisamos ter de nós mesmos, a visão que nós precisamos ter daqueles que estão nos orientando, nos guiando, daqueles que nós nos relacionamos. Porque todo relacionamento, Senhor, ele deve surtir frutos para a glória do Teu nome. Então, abra o nosso entendimento, dá-nos a visão e não nos permita entrar em relacionamentos que o Senhor não quer que entremos. Sim, Deus. Para que isso não venha a ser pedra de tropeço para nós e armadilhas de Satanás. Sim. Mas aqueles relacionamentos que realmente vão frutificar para a Tua glória, que nós possamos entrar neles e sermos abençoadores e abençoados por eles, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.